Sejam muito bem-vindos ao Corre Podcast, o podcast que vai ajudar você a passar pela correria do dia a dia, de forma divertida, com conteúdo e, acima de tudo, falando de corrida. Sou o Elton, bariátrico maratonista. Estou aqui com o Alex Tomé, nosso treinador. E aí, Alex, tranquilo? Fala, Elton, boa noite. Boa noite, pessoal que está nos ouvindo. Obrigado pela audiência. Não necessariamente boa noite, né? Pode ser bom dia, pode ser boa tarde. O É podcast é muito legal temporal. por causa disso. Mas muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar aí com o pessoal da audiência também. Excelente. O podcast, galera, esse primeiro episódio é para a gente introduzir aí, né, o que a gente quer com esse podcast, o que a gente quer com esse formato. É impossível inventar a roda hoje em dia, né, nos dias atuais, mas nós vamos tentar, com muita audácia, ousadia e alegria, nós vamos tentar reinventar aqui. Vamos falar de corrida, falar de treinamento, falar das percepções aí do nosso corpo, de uma forma mais leve, descontraída, e também, acima de tudo, passando conteúdo. Não vai ser só para encher linguiça, como tem muita coisa por aí, não. Nós vamos trazer convidados aqui, obviamente, e vamos querer saber principalmente o lado B do convidado. Nós vemos muita coisa lá no Instagram, lá no YouTube, como que é a pessoa ali por frente da câmera. Eu também quero saber quem é o Alex, por exemplo, por trás da câmera, o que ele faz no dia a dia, se ele vive só da corrida, se ele vive só da produção de conteúdo, o que o cara está lendo, o que o cara está escrevendo, quais os novos planos, enfim. Tentar trazer tudo o que a gente já conhece da pessoa, da imagem pública da pessoa, mas também conhecer aquilo que está por trás da pessoa, quem é o humano por trás daquele produtor de conteúdo. Esse é o nosso contexto, essa é a nossa vibe aqui, vai ser bem bacana mesmo. Já temos aí uma lista de convidados já confirmados, isso que é o mais importante. Então, já nascemos grandes. Isso aí para já chegar chegando, né, Alex? Então, Elton, eu tenho essa ideia de podcast há muito tempo já, cara. Eu adoro essa mídia porque embora eu já fiz muita live no Instagram e eu tenho bastante comunicação por lá, vídeos, enfim, bastante conteúdo escrito também, mas o podcast, cara, ele é uma mídia que eu adoro porque você pode estar indo para o trabalho, dirigindo e ouvindo, você pode estar cozinhando e você está ouvindo, você pode estar até fazendo um treino, cara, eu já ouvi muito podcast treinando, principalmente nos treinos longos. Então, eu acho que é uma forma muito legal de se comunicar e é uma forma que eu venho procurando há muito tempo. E quando a gente começou a conversar sobre o podcast, fiquei muito feliz. E obviamente, a gente fez muitas pesquisas, né, antes de iniciar o podcast e a gente viu que tem bastante conteúdo já nessa mídia. Então, por isso que a gente passou muito tempo ouvindo muito podcast, que a gente já consumia antes, também procurou coisas novas, para que a gente realmente pudesse entregar algo diferente, né, um pouco primeiro, eu acho que a gente preza por conteúdo relevante, né, que vai agregar, que a pessoa... uma das coisas que a gente... a coisa mais valiosa que a gente tem hoje em dia é o nosso tempo, né? A partir do momento que a pessoa dedica o seu tempo para nos ouvir, cara, é uma responsabilidade gigante, também é uma felicidade muito grande, né? Então, por isso que acho que a gente vai tentar trazer sempre conteúdo muito relevante para corredores, e não necessariamente para um nível específico de corredores, desde iniciantes até corredores que já são mais experientes, mas não trazer isso de maneira chata, né? Eu percebo que no Instagram, às vezes, eu posto bastante coisa científica, que às vezes as pessoas não querem consumir, ou é muito trabalhoso de consumir. Então, a ideia é trazer uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais conversada, um bate-papo, como você falou, né? Trazer aquele cara do Instagram que cara, e fora da corrida, o que você está aprendendo, como é que é a sua vida, você vive só da corrida. Então, trazer uma coisa um pouco diferente do que já é entregue por aí. E, obviamente, a gente vai ouvindo as pessoas, né, lá pelo nosso Instagram também, para ir fazendo os ajustes e entregando o que as pessoas querem ouvir. Beleza. Esse é o Corre. Corre Podcast com exclamação, tá? Corre, exclamação, para ficar bem enfático, que aqui nós vamos falar de corrida. Eu com o Alex, nós nos conhecemos aí através de uma live, né? Eu convidei o Alex assim lá nos primórdios do Instagram, não é tão velho assim, mas foi uma das primeiras lives. Convidei o Alex pelo livro, né? Do Correndo com os Quenianos, com e como os quenianos, né? É um livro bem legal, o Alex vai falar um pouquinho mais aí. Através dessa live a gente ficou trocando ideia. Hoje em dia minha esposa treina com o Alex lá no programa dele, que também vamos falar, vamos ter um patrocínio aqui especial dos programas. E dessa forma a gente foi estreitando lá, surgiu a ideia aí da gente criar o podcast, né? Estamos ajustando tudo
porém o conteúdo e a ideia já está mais do que concretizada. Como o Alex brinca sempre, no caminhão de melancia, no decorrer da viagem, ele vai se ajeitando, né? Então, essa é a ideia. Mas vou me auto-apresentar aqui, né? Eu sou mais conhecido, digamos assim, lá no Instagram, como bariátrico maratonista. Venho de uma bariátrica, como o próprio codinome aí diz, em 2019, e tenho conseguido aí uma certa até evolução na corrida, né? Para a galera que é iniciante, muitos se espelham, né? Uma responsabilidade que eu não queria trazer, mas hoje em dia eu já trago, assim, tem as costas largas, vou levando isso. E muitas vezes a galera fala, você está evoluindo rápido, tá com um pace legal, mas é muito o que a gente quer trazer aqui para o podcast, não é questão de evolução rápida, é questão de estudar, se apaixonar por uma coisa e treinar aquela coisa. Então, não existe pão quente, não existe almoço grátis, né, cara? Então, é dessa forma que a gente quer trazer esse conteúdo, dessa forma que a gente quer trazer percepção. Eu acho que esse casamento vai ser bem bacana de uma pessoa que está iniciando com um profissional e mais os convidados. Então, resumindo, esse sou eu, Helton Adriano Ribeiro, bariátrico maratonista. Abri a palavra aí para o Alex. O Alex tem bem mais carga, bem mais história interessante, tá? É o cara aqui do... Na verdade, Elton, cara, eu acho que isso é muito legal porque isso nos aproxima muito da galera, né, que vai nos ouvir e que está nos ouvindo agora já. Principalmente porque você viveu os dois lados, né, de um cara totalmente sedentário. Eu sempre estive envolvido com esporte, então eu nunca vivi essa realidade de um cara que é totalmente sedentário, está acima do peso. Você foi um caso extremo, né? Chegou a ter que fazer uma cirurgia bariátrica, então eu acho que isso nos humaniza e nos traz mais perto dos ouvintes, né? E, então eu acho isso bem legal. E um cara que estava nessa condição e resolveu mudar e mudou. E hoje é um maratonista que fez, inclusive, a sua primeira maratona foi mais rápida do que a minha primeira maratona. Então tem muito mérito aí de consistência, de vontade, força de vontade também. Eu vou falar bem rapidinho aqui também, porque às vezes não quero tornar esse assunto um pouco chato. Bom, meu nome é Alex Tomé, eu sou formado em Educação Física pela Federal de Santa Catarina, sou treinador de corrida há 7 anos, tenho uma pós-graduação, eu tive a oportunidade de viver um tempo fora do Brasil, vivi 4 anos na Austrália, fiz uma pós-graduação lá em fitness. Atualmente eu também estou fazendo uma pós-graduação em treinamento de endurance, fisiologia e treinamento de endurance. E, como eu falei, sou treinador há 7 anos, também sou atleta amador, fique bem claro isso, não sou atleta de alto rendimento. Já corri todas as distâncias desde 5 km até maratona, corri também algumas ultramaratonas, um triatlo. Então, tenho um pouco de experiência. Hoje trabalho exclusivamente com atletas de corrida. Atletas, quando eu falo atletas, é desde o iniciante que alterna corrida e caminhada até ultramaratonistas aí de 100 quilômetros. Enfim, então eu consigo entender e conversar com todos os públicos. Isso é uma coisa bem legal deixar claro. Basicamente é isso, cara. Seu livro aí, que é interessante também para quem não conhece, né, para trazer aqui a bagagem dessa experiência lá no Quênia, né, cara, que é uma coisa muito interessante. Resumidamente, assim, a gente teremos episódios específicos, tá, para a gente trazer também quem já teve essa mesma experiência como profissional e como amador também, né? É uma experiência que eu tenho vontade de ter, que eu acho muito interessante o que você fez. Então, é legal que isso tudo começou quando eu morava na Austrália e eu estava ouvindo um podcast. Como eu falei, eu sou muito consumidor dessa mídia. Eu estava ouvindo um podcast e eu vi um brasileiro dando uma entrevista falando que ele tinha ido para o Quênia. E eu estava planejando minha volta para o Brasil depois de 4 anos morando lá, mas eu não queria simplesmente pegar um avião lá em Sydney e voltar para Floripa, que é onde eu moro atualmente. Então, o que a gente fez foi tentar passar por alguns países e eu pensei, cara, é o momento perfeito para eu tentar passar no Quênia. Então, eu passei por lá, passei 15 dias treinando lá num camp de treinamento, em Iten, numa cidade que tem, cara, uma quantidade absurda de corredores. Então, eu fiquei lá 15 dias tendo a mesma alimentação que os corredores, fazendo os mesmos treinamentos. E eu voltei para o Brasil e fui convidado para fazer uma palestra aqui sobre isso. E aí, quando essa palestra seria em março de 2020, e aí a gente teve alguns fatos aí que impediram a gente de fazer a palestra. E aí eu fiquei com todo aquele conteúdo pronto e eu não quis simplesmente descartar esse conteúdo. Então,
algumas pessoas que eu conversava sobre esse assunto falavam, cara, por que que você não faz um livro, alguma coisa nesse sentido? E eu comecei a escrever, a transformar aquela palestra em texto, né? E até o momento que eu pensei, cara, olha, se eu começar, é porque eu achei muito simples, né, simplesmente escrever sobre a minha viagem. E eu comecei a juntar mais coisas, falando sobre o que eu aprendi lá, mas também falando sobre fatos engraçados e interessantes que aconteceram na viagem. E tudo isso acabou se tornando um livro, que tem aí 90 e poucas páginas. E, cara, muito legal. Recebi, assim, muitos pedidos de livro de lugares que eu não imaginava, de pessoas que gostaram muito. E é uma experiência muito legal, cara. Eu acho que é uma experiência que todo corredor que gosta de viajar pode botar aí assim, na sua lista, porque vale muito a pena. A gente usa a desculpa da viagem, na verdade, para correr ou vice-versa, né? Então, nesse caso, eu li o livro é espetacular, parece que você tá lá no Quênia mesmo, vivendo aquilo, pagou caro lá para cortar cabelo, fiquei com a dó, então. Eu conto um pouco mais sobre isso, que é um mundo muito diferente, a moeda é diferente também, né? Então, a cultura é muito diferente. E, cara, é uma experiência sensacional, não só em relação à corrida, sabe? Eu gosto muito de viajar, viajo muito, tanto que atualmente eu não tenho mais residência fixa por trabalhar só online, então eu estou sempre viajando. E, cara, assim, o Quênia e a África em si, cara, eu passei muito perrengue, mas muito perrengue mesmo, de perrengues que eu não passei em nenhum outro lugar. Mas, cara, você volta assim, é diferente, e como eu falei, não é só em relação à corrida, cara, é muita coisa que você aprende em outras áreas da vida, assim, que é muito interessante. É isso aí, correndo com e como os quenianos, né? Os conianos é ótimo, de vez em quando. Bom, Inclusive a galera, gente já conversou sobre isso, né? Eu acho que em algum episódio futuro que a gente for falar sobre isso especificamente, a gente pode fazer o sorteio de um livro também para o pessoal. Acho que é bem bem legal. legal, bacana. Legal. É uma coisa também que a gente quer trazer, esse modo de vida do Alex, assim, que eu brinco com ele que é nômade, né? Um cigano. Nômade hoje em dia é bonito, né? Antigamente chamava cigano mesmo. Que ele vive viajando, né? Como não depende de ter uma residência fixa, digamos assim, um local fixo para o trabalho dele, ao contrário de mim que sou CLT, tem que ficar aqui fincado no mesmo lugar. Então, é um método aí de vida bem interessante. Dá para a gente também linkar isso, né, com a oportunidade de correr, com a oportunidade de conhecer vários lugares. Acho bem bacana essa parte também. Mas, Eu gosto muito de falar que corrida é estilo de vida, cara. Então, como estilo de vida, essa é também uma parte do meu estilo de vida. A primeira coisa que eu faço é que quando eu chego num lugar novo, eu deixo minhas malas, coloco meu tênis e saio para correr. E não para fazer um treino específico, mas para conhecer o local. E quando eu falo que eu viajo muito, não é viagem a turismo, não. Às vezes eu vou para um lugar e fico 2, 3 meses. E eu gosto disso porque quando você sai para correr e você vai e começa a ver a vida como ela é, não pelos olhos de um turista, né? Você olha pelos olhos de uma pessoa que mora ali. Então você vai na feira que a pessoa que mora ali vai, você até vai nos pontos turísticos, mas não é naquele momento de pico no final de semana, onde tem um monte de gente. Você começa a encontrar locais que o turismo geralmente não traz. Então é por isso que eu gosto muito desse estilo de vida e acho que ele tem tudo a ver com a corrida. E a gente tem um movimento na corrida, né? O viajar para correr. Então as pessoas se preparam, guardam dinheiro e vão viajar para um local específico e conhece a região e já aproveita e faz uma prova lá. Então, acho isso tem bastante conexão uma coisa com a outra. muito bom. Vem em mim vacina. Vamos voltar aos velho, normal, Verdade. né? Tá dando saudade. Eu comecei a correr, galera, no assim, pré-pandêmico, né? Em 2019 ali, eu disputei a minha primeira provinha, assim, em agosto, praticamente, de 2019. Logo depois aconteceu tudo que aconteceu no mundo. A minha primeira maratona mesmo foi virtual, foi sozinha, com apoio de família. Então, é uma experiência assim, eu estou criando a minha experiência, né? Eu nunca corri uma prova com mais de 100 pessoas. Então, vocês veem, tanto que eu tenho a percepção de iniciante, que é um público que a gente quer atrair para cá, para o podcast, né? Para os nossos conteúdos aqui. Não é só falar de corrida, não é ninguém mega experiente. Também quero. Até a gente tinha dúvida, né, do nome, a gente queria colocar Pace 6, só que a gente ficou na dúvida também se a gente ofendia quem corre a Pace 7. Então foi corre, que engloba geral, assim, mas a intenção é trazer essa troca de experiência mesmo, não só de pessoas, assim, convidados já conhecidos, mas também, vez ou outra, trazer aqui
um ouvinte, um viewer, né, que seja para passar essas percepções. É muito legal também ouvir pessoas normais, entre aspas, né, sempre agrega. Todo mundo tem uma história boa para contar. Não, e o Pace 6 aí foi até uma coisa que entrou em discussão, né? Porque o Pace 6, cara, às vezes a gente vai ofender quem corre a 8 e vai espantar quem corre a 3, né? Então, a ideia era englobar todo mundo, né? Até porque eu até hoje faço pace, faço treinos aí com Pace 7 e não tem problema Dependendo nenhum do com lugar, isso. não dá para baixar, não, né? Eu só queria voltar um que você falou aí das provas que você correu, que foi até no máximo 100 pessoas. Cara, isso é uma coisa muito louca, que você só roeu o osso até agora. A hora que chegar no filé, você vai... E mesmo assim você tá consistente, né? A hora que você chegar numa prova com 10 mil pessoas, cara, é um negócio, é uma energia diferente. Eu acho que quem é corredor, quem já passou, quem já teve a oportunidade de correr uma prova dessas, sabe que é um negócio, cara, muito diferente. É uma energia que vale muito a pena treinar, acordar cedo, sofrer, sentir dor, para chegar naquele momento ali. É o maior período de base da história da humanidade, cara. Tô batendo 2 anos já de período de base, então. Cara, já corri quase 2.000 quilômetros, já só na base. Falar que o cara não tem carga. Aí já vem alguém e joga, né? Sempre tem. Ah, você fez só uma maratona virtual, já vai para outra, não tá faltando experiência. Ah, puto, mas eu já rodei quase 2.000 quilômetros, tá doido? Já dá para Verdade. saber, apesar de não ter muitas maratonas, mas a carga de rodagem, que é o que acaba que é mais importante, né? O Alex pode falar muito bem isso. Já tá, eu acho que já tá lá no talo, já dá para saber o que dá para tirar do corpo, o que não dá, onde você quebra, onde você não quebra. É legal, né? Só treinar também é bacana, cara. Cansa a cabeça, assim, né? Mas não vai te fortalecendo mentalmente. Depois, é o que você disse, quando eu estiver numa prova que tem ali um engajamento, tem uma pessoa do lado, tem que trocar uma ideia, tem um cenário novo, uma cidade nova, eu acho que aí vai ser difícil a mente querer arregar, né? Querer cansar, falar, pô, treino fazem 20 meses no mesmo local. Agora que eu estou num local diferente vai quebrar, então tem tudo isso também, né? Tudo tem o É, lado bom, né? Enxergar o copo meio cheio sempre. cara, inclusive isso é uma coisa muito legal que a gente vai entendendo também as percepções da galera que está ouvindo, né? O que eles querem ouvir. Isso que você falou sobre volume de treino, quanto tempo eu demoro para correr minha primeira maratona, depois da primeira, quanto tempo para correr a segunda. Tudo isso é uma coisa que a gente vai ouvindo as pessoas, principalmente lá no Instagram, lá no Bariátrico Maratonista e no tomé.alex, e a gente vai ouvindo isso, o que a galera quer ouvir, né? E aí a gente vai trazer esse tipo de conteúdo aqui para agregar realmente, né? Porque a gente quer trazer o que a galera quer ouvir mesmo. Enfim, esse é o Corre, o podcast aí da família brasileira, daqueles que inventam o bordão do nada, né? É um podcast que vai ajudar você a passar pela correria do dia a dia de forma divertida. Aqui na plataforma de podcast que você estiver ouvindo, aí tem aquele acelerar 2 vezes, 1,5 vezes, que acaba que às vezes essa respiração, né, deixa um pouquinho monótono. Geralmente eu meto lá 1,5 vezes, 2 vezes, um episódio aí de 30 minutos eu ouvo em 15, absorvendo aquilo. Então, uma dica que eu dou também para quem está iniciando na parte de ouvir, para fazer ficar mais dinâmico, mais rentável, digamos assim, você pode configurar aí seu podcast, fica bem legal. Só corta a respiração de quem está falando, né? De resto, o conteúdo fica o mesmo. Olha só, não sabia disso, cara. Sério? Bom, mas, cara, na boa, assim, eu sou suspeito a falar, porque eu ouço podcast de 4 horas, cara. Então, cara, eu ouço todos eles na velocidade normal e tá tudo bem Até, pra mim. até no YouTube eu assisto assim já. Eu coloco 1,5 vezes, 2 vezes e vai indo, cara. Só quando eu Ah, eu sou, eu paro sou... quando tem trilha, sabe? Aí quando tem trilha fica muito zoado, né? Porque aí eu quero ouvir, quero envolver ali na trilha. Mas quando é entrevista, eu assisto, ouço muita coisa lá no YouTube, eu já jogo 2 vezes lá e mando ver. Já consigo absorver nessa velocidade. Mas eu só queria voltar ali o que você falou sobre o treino mental, né? De você estar se treinando de uma maneira mais difícil, que é sem estímulo externo, sem pessoas torcendo para você. E isso a gente já tem comprovação científica, né? Que quando você tem pessoas te torcendo por você, gritando seu nome, te incentivando,
E isso mexe numa parte específica do nosso cérebro que faz com que a gente consiga render mais. Então, isso até a gente tem um exemplo aí de se você colocar um atleta que vem de uma família pobre e está correndo pelo sustento da família, e o Elton que está correndo por uma foto no Instagram, a probabilidade do Elton sustentar mais dor do que o outro cara que está correndo para sustentar a família é muito difícil, né? Provavelmente o cara vai suportar mais dor, vai ir mais longe em função dessa motivação da família, né? Então, eu tenho certeza absoluta que a prova que você fez sozinho, a maratona que você fez sozinho, você teria melhorado o tempo dela consideravelmente se fosse numa prova onde tivesse mais pessoas para te incentivar, né? Mas isso é uma coisa muito legal de treino mental também, acho que vale um episódio inteiro só sobre isso. Vale demais. Só nesse nosso bate-papo inicial aqui, nós já temos uns 10 episódios. Depois a gente vai ouvir pausando e anotando. O bom e velho papel sempre funciona, né? Só daqui já saem uns 10 episódios aí. E no mais é isso, galera. Vamos encerrando aqui nosso primeiro aqui piloto, digamos assim, né? Não vai serão episódios relativamente curtos, assim, em torno de meia hora, 40 minutos sempre. E nós acreditamos que é uma forma de ocupar vocês de uma maneira produtiva, sabe? Aquele papo também que vai estender demais, só para encher linguiça. O cara começa, e aí, o que você está fazendo? E não sei o que, também não é intenção, não. O negócio é rápido, certeiro e rasteiro, igual o coice de porco que a gente fala aqui em Minas. Curtinho e eficaz. Cara, como eu falei, cara, o tempo é a coisa mais importante que a gente tem, então a gente não pode desperdiçar o tempo de ninguém, cara. Então, por isso que eu acho que e também existem pesquisas mostrando que a nossa atenção ela vai no máximo até 50 minutos. E aí, a partir disso, a gente precisa de um intervalo. Então, por isso, cara, 30, 40 minutos eu acho que é bem viável e é bem agradável. A partir disso, talvez comece a ficar até um pouco moroso e começa a ficar cansativo. Então, eu acho que 30, 40 minutos é legal. Aí vai depender a gente vai trazer alguns convidados também, né? Algumas semanas. Então, vai depender do convidado. Se o convidado é legal, vai a 40 minutos. Se o cara ou a mulher for chato, fica em 30. Sempre acontece. Às vezes a gente fala mais que o convidado. É a parte legal de ser o âncora do negócio. Haja criatividade. Acontece bastante. Mas no mais é isso aí. Sigam aqui na plataforma que você estiver ouvindo aí. Se inscreva aí no podcast, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, onde você estiver aí, deixa aí seu inscrever. Se você estiver vendo também isso em vídeo no IGTV, no YouTube, se inscreva, siga aí o Tomé.alex e o Bariátrico Maratonista. Dê essa moral aí para nós, ajuda a firma que temos contas a pagar também. Beleza? É isso aí, Alex. Vamos encerrando? Beleza, cara. Muito massa. Curti mesmo. Achei muito legal o formato e a forma com que a gente está levando isso. E como eu falei, a gente vai ouvir a galera, né? Então, se alguém tiver alguma sugestão, cara, eu acho legal vocês convidarem tal pessoa, né? Acho legal vocês falarem sobre tal assunto. Conversa com a gente lá, a gente é extremamente acessível. O Elton é famoso no Instagram, mas ele responde, cara, responde todo mundo. Então, fala com a gente lá que a gente vai ouvir e a gente, cara, vai falar o nome das pessoas que sugerirem os podcasts. A gente pode até, em algum momento, pensar em convidar alguém da nossa audiência também. Cara, obrigado mesmo pela audiência. Como eu falei, o tempo é muito importante, então obrigado por dedicar o seu tempo a nos ouvir e a gente vai produzir muita coisa legal por aqui. Tamo junto, galera. Corre. Forte abraço. Valeu!